10 grandes temas de pré-história. Chegamos ao terceiro tema, os Neandertais. E com esta interrogação: brutos, trogloditas ou quase nós? Bom, a visão inicial que tínhamos deles, quando no século XIX foram identificados, foi a custo, devo dizer, reconhecida a existência de uma humanidade diferente da nossa, e a custo porque, nesse contexto do século XIX, não era, do ponto de vista religioso, facilmente admissível que pudesse haver uma outra forma de ser humano diferente da que se conhecia, pois se conhecia era aquela que se dizia ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é imutável, como é que seria possível que houvesse humanos diferentes daqueles que nós conhecemos, independente, para além da diferença de cor de pele, que já era imensa, como possíveis diferenças, ainda mais do que isso. Bom, daí que quando os primeiros Neandertais foram identificados, precisamente no Vale do Rio Neander, houve resistência, chegou-se a pretender que alguns seriam holandeses antigos, uma vez que o Vale do Rio Neander está na Alemanha e há a inimizade conhecida com os holandeses, considerados pelos alemães como um pouco atrasados, enfim, entre aspas, e portanto, ou então algum cossaco perseguido pelas tropas de Napoleão e que se teria, ou incorporado no exército melhor dito, de Napoleão, e que teria ali morrido, e isto porque, como tinha os ossos da perna ou o fémur ligeiramente arqueado, se dizia que era cossaco, ou seja, tinha passado a vida a cavalo e isso tinha-lhe feito arquear as pernas. Entre outras explicações, como por exemplo também aquela de dizer o facto de não ter testa é porque era alguém que sofria de uma cefaleia terrível durante a vida, raquitismo em pequeno, dado o tamanho do corpo, e cefaleias em adulto que o faziam trazer sempre a mão na testa e assim não se ter a testa desenvolvido. Enfim, tudo explicações para não querer admitir que houvesse uma humanidade diferente da nossa. E quando tal teve que ser admitido, pois foi admitido sob a forma de brutos, trogloditas, destituídos de toda a espiritualidade que pudesse corresponder àquilo que era a reserva específica do Homo sapiens, do homem que nos tínhamos entendido até aí, o único existente na Terra. A ideia do Neandertal como o tal bruto troglodita perpassa toda a literatura, já não direi tanto a científica, mas do início do século XX, mas certamente toda a literatura, a novelística e a divulgação de finais do século XIX e primeiras décadas até avançadas do século XX. Temos aqui alguns exemplos de representações desse Neandertal bruto, mais animal do que humano, e inclusivamente em filmes hoje em dia que não fazem história, que são desconhecidos, mas em que o Neandertal aparece como realmente o bruto em combate até com dinossauros, imagine-se. Jogos, e inclusivamente ideias de uma já charges ou digamos caricaturas mais recentes em que o Neandertal aparece sempre com esta ideia do bruto que bate com os instrumentos na própria cabeça, que tem anedotas de pessoa atrasada mental, o golfo Neandertal feito com pedras, e em que o Cro-Magnon aparece como verdadeiramente o humano espirituoso, espiritual e espirituoso. É de tal modo que até em épocas mais recentes, quando se começaram a desenvolver os sistemas Windows, houve quem, por a brincadeira, chamasse tecnologia Neandertal aos sistemas e aos servidores mais lentos, não é? Depois mudou-se completamente. Nas últimas 2 décadas, sensivelmente, mudou-se completamente a visão que temos dos Neandertais. De tal modo que esta revista, os Dossiers de l'Archéologie, chegaram a dar capa a esta representação com este título: A Reabilitação do Neandertal, ou Neandertal Reabilitado. E as novas representações artísticas do Neandertal são muito mais, mesmo quando não podem deixar de lhe acentuar
traços grosseiros, diria assim, são muito mais de expressão humana. Reparem, por exemplo, estas muito bonitas do Museu de Gibraltar e referentes aos Neandertais de Gibraltar. Uma mulher com o seu filho e com uma expressão que, sendo embora rude no traço, digamos que não é um ideal de beleza contemporâneo, é, todavia, bastante humano na maneira de olhar, no sorriso, na cumplicidade do sorriso, e a mesma coisa relativamente à criança. Reparem, aqui temos, por exemplo, também uma representação de uma criança Neandertal feita numa obra, neste caso francesa, uma outra humanidade, mas como veem, uma humanidade que, embora diferente, diríamos muito próxima e tão humana no sentido da espiritualidade, da aparência, de empatia dos olhares, como nós. Aqui temos a comparação entre um bebê sapiens, ou uma criança sapiens atual e um Neandertal. Uma criança Neandertal. A Neandertal mais avançado, de cognitivismo facial mais avançado, com uma testa menos desenvolvida, mas com uma configuração de crânio um pouco mais oblonga, mas em todo o caso sem diferenças tão acentuadas como isso. Algumas outras representações de adultos neandertais feitos com este tom empático atual, lábios grossos, feições rudes, mas sempre com este tom de brincadeira de marotice que os faz aproximar de nós. A evolução, esta mudança do bruto troglodita para alguém com sentimentos próximos dos nossos, começou em meados do século XX e acentuou-se muito, como disse, nas duas últimas décadas. E reparem, esta é a última exposição, grande exposição que teve no Grand Palais de Paris há 2 anos, sobre os Neandertais, com representações mais variadas, e as últimas, aquelas que procuram dar o ponto de situação mais atual dos Neandertais, aparece numa sala com este modelo de uma senhora com tailleur simples, mas muito atual, muito da moda, a Cosette, chamada Cosette, que no centro de uma sala nos fazia como que o acolhimento em todas as atividades educativas do setor da parte educativa da exposição. E noutro museu também, na reordenação do Museu de Paris, no Museu de História Natural de Paris, também os Neandertais aparecem de tal modo que, digamos, próximos de nós, colocados próximos de nós, que até temos a possibilidade de ter um espelho em que o nosso olhar é visto e nos retratamos a nós próprios, alterando as nossas feições para feições neandertais. Há pouco falava na descoberta do Neandertal, no século XIX. Bom, aqui temos o Museu de Neander, próximo de Düsseldorf, na Alemanha. Um local onde não existe nada. A gruta onde inicialmente, ou o abrigo rochoso onde inicialmente se encontrou estes vestígios que aqui estão representados de Neandertal, desapareceu. E, portanto, é um museu inventado só para no sítio, inventado a partir do nada, no local, só pelo sortilégio do local. É um museu com muitas cópias de fósseis, mais do que fósseis verdadeiros, e depois com muitas reconstituições muito bem feitas, e sobretudo permite um centro de investigação muito desenvolvido. Portanto, é um caso interessante em que um museu sem nada, a partir do nada, e são com coleções de réplicas, porque mesmo os originais de Neandertal não estão aqui. Em todo o caso, suscita a ida de muita gente, dado o sortilégio do local, muitos visitantes, e uma movimentação, não só a nível de visitantes, como depois de todo o apoio de retaguarda que tem científico, para que haja um centro de investigação de nível europeu muito importante. Uma das dimensões importantes dos Neandertais é o enterramento dos mortos. Falámos no tema anterior do fogo, como um grande avanço na história da humanidade. Bom, um outro patamar é o Homo religiosus. E o Homo religiosus pode-se falar precisamente a partir do momento em que há enterramento dos mortos. Ora, a questão do enterramento dos mortos neandertais começou também por ser muito controversa. Se eles enterravam mesmo os mortos ou não. Hoje em dia isso está fora de dúvidas. Conhecem-se dezenas de casos mais ou menos bem documentados de enterramentos de neandertais, inclusivamente com rituais funerais às vezes um pouco elaborados. Um dos mais clássicos exemplos de enterramentos de neandertais é o desta cova
aberta no chão da gruta, numa gruta na Corrèze francesa, Chapelle aux Saints, uma grutinha muito pequenina. Eu inclusive já lá tive e sei que, por experiência própria, que não se pode estar de pé, tem que estar agachado, e portanto não era certamente, e o chão é mesmo o chão de saibro, de grés, duro do local, não seria possível, não seria utilizável como zona como local de habitação, esta gruta, ou este abrigo sob rocha, e no chão precisamente encontramos uma cova aberta no saibro duro, com um esqueleto praticamente completo de uma pessoa de grande idade, o chamado velhote de La Chapelle-aux-Saints. Velhote que aqui significa que poderia ter à volta dos 30 anos, já seria 30 a 40 anos, já seria um grande, grande velhote para a época. E numa posição que, segundo as descrições da descoberta e da escavação, lamentavelmente ela foi cedo demais para que haja um registro arqueológico. Foi logo na primeira década do século, no final da primeira década do século XX. Mas, em todo o caso, com as descrições que existem e os moldes que se fizeram e as reconstituições que se podem fazer, sabemos que era um indivíduo que tinha sido colocado dentro de um covacho, em posição de cúbito dorsal e fetal, portanto encolhido e virado para o lado, e com os ossos muito completos, desde logo, um esqueleto muito completo, que só por si é prova de uma proteção especial de enterramento, e com práticas como a do ocre, do polvilhamento do corpo com ocre. Portanto, uma prática em que continua hoje, um exemplo continua a ser hoje dos mais clássicos de prática de enterramento dos neandertais. Outros muito mais desenvolvidos ocorrem, por exemplo, no Próximo Oriente, onde, segundo as versões, há discussões sobre o assunto. Pode ter havido, por exemplo, em Shanidar, que é no Iraque, a deposição de flores sobre corpos de neandertais. Não há, sempre nestas coisas da ciência há quem discuta, não é seguro, mas enfim, este exemplo continuamos a ver, que é o velhote de La Chapelle-aux-Saints, continua a ser um dos exemplos. Depois há outros casos muito interessantes, também não muito longe, em França também. Neste caso é o abrigo de La Ferracie, onde há uma sucessão estratigráfica absolutamente notável, que se vê ali naquele perfil estratigráfico, com vários indivíduos de neandertais documentados, e alguns deles claramente sepultados, inclusivamente crianças, adultos e crianças. Uma delas é esta, que é digamos, em reconstituição de boneco, desta criança neandertal, que é encontrada também protegida, aparentemente dentro de um buraco, de uma covinha que se abriu, debaixo de uma pedra, que se vê aqui desenhada, uma pedra cheia de covinhas polvilhadas de ocre. E estas covinhas polvilhadas de ocre viradas para baixo, ou seja, para o corpo da criança. Bom, os arqueólogos, como todos, somos férteis na imaginação, e logo houve quem imaginasse o que pode ser perfeitamente verdade, sem podermos garantir em absoluto, que seria a representação de um céu para a criança, para o corpo da criança depois de morta. Portanto, todos estes cuidados com o enterramento e os cuidados especiais com as crianças, por exemplo, a relação entre o número de crianças conhecidas e de adultos conhecidos neandertais, não tem nada a ver com o que se conhecia antes dos erectos e também de muitos dos sapiens seguintes. Ou seja, havia um cuidado especial na proteção das crianças no enterramento, faz com que, do enterramento das crianças, o que faz com que elas sejam encontradas em maior número do que seria normal em termos de uma normal destruição dos ossos e da ação erosiva e destrutiva do tempo. Aqui temos mais exemplos de neandertais. Reparem que a morfologia dos neandertais, vamos falar agora um pouco disso talvez, nas diferenças que tem em relação ao Homo sapiens, tem um crânio mais volumoso do que o Homo sapiens, o que não quer dizer que fosse, vamos usar a expressão de uma forma bastante simplista, inteligente, mais inteligente. A inteligência, primeiro é preciso saber o que é inteligência. Há muitas formas de definir a inteligência. E, em segundo lugar, a inteligência não decorre diretamente da capacidade craniana. Decorre mais da organização do cérebro, das circunvalações cerebrais, do desenvolvimento das diferentes partes do cérebro, do que propriamente o seu volume de cor.
Não é? Em todo o caso, os neandertais tinham um cérebro que, em média, poderia ser superior ao médio do homem atual. Tinham também depois agora ao contrário, no sentido mais diferente do homem atual, tinham um maior prognatismo facial, tinham a face um pouco, a zona mastigatória da face um pouco mais avançada, e tinham também uma arcada supraorbital mais desenvolvida do que a atual, uma sobrancelha mais espessa do que a atual, diria assim. As órbitas oculares também eram mais arredondadas, e a fossa nasal enorme. Tinha uma enorme fossa nasal, o que quer dizer que teria um nariz também volumoso. E isso é explicado por muitos autores como sendo um regulador térmico em época glaciária. Ou seja, o Neandertal era todo ele mais encorpado, não tão longilíneo, portanto mais baixo, de estatura mais baixa e mais musculoso e mais encorpado do que o Homo sapiens. E isso faria com que em corrida rapidamente desenvolvesse muito calor, se cansasse e não conseguisse, portanto, suportar grandes corridas. A forma de introduzir rapidamente, digamos que este encorpamento, esta musculatura, era resultante de uma adaptação ao clima glaciar, ao clima frio. Era compensados o calor que se desenvolvia internamente por corrida, designadamente, através da inspiração de grandes quantidades de ar frio, ar gelado, ar frio do ambiente em que vivia, através da fossa nasal. Portanto, ele tinha muito maior capacidade e uma caixa torácica maior, tinha muito maior capacidade de refrescamento através do ar frio, pela inspiração, do que o Homo sapiens atual. Digamos que os Neandertais, num concurso com os Homo sapiens de braço de ferro, poderiam ganhar, porque eram mais musculosos e mais resistentes, talvez mais fortes desse ponto de vista. Mas perderiam-se numa corrida de maratona ou numa corrida de fundo de atletismo e também provavelmente não seriam tão elegantes a dançar balé como o Homo sapiens atual. Aqui temos mais exemplos. Reparem a grande caixa torácica dos neandertais e, em geral, os ossos todos mais espessos, mais volumosos. Temos outros exemplos de enterramentos neandertais, deste no Próximo Oriente, e continuamos a ver exemplos de neandertais. Aqui a comparação entre o Neandertal e o Homo sapiens. Aqui o Neandertal até parece que é mais alto que o Homo sapiens, não é o caso, as escalas não estão perfeitas aqui. Temos à esquerda os Neandertais, um Neandertal, e à direita um Homo sapiens. Confesso que tenho dúvidas agora, eu estou-vos a apresentar estes slides tal como os tinha recolhido já há anos atrás e, portanto, as dúvidas ocorrem. Pode ser do lado direito ou um sapiens, mas vendo bem, olhando bem para o esqueleto agora e sobretudo para o crânio, talvez possa ser um pré-neandertal. E como eu vos tinha dito, durante a fase erectus, sobretudo a fase erectus, tanto a primitiva africana como em vários, não os erectus especializados, os erectus mais diferenciados, mais indiferenciados, quero dizer, eles parecem mais próximos do sapiens do que os próprios neandertais, que são em criaturas especializadas ao clima do frio. Podemos até, é uma pergunta que muitas vezes em testes da universidade eu fazia marota aos alunos, era perguntar qual foi o primeiro europeu. Tipicamente europeu, criatura europeia, humano europeu. Bom, se estivéssemos a falar de cronologia, certamente que seriam os erectus, os antecessor, os heidelbergenses, antes dos neandertais. Mas se estivermos a falar em criaturas humanas, digamos, adaptadas e desenvolvidas e cuja digamos, condição específica de espécie ou de subespécie foi constituída na Europa, são os Neandertais. Os Neandertais são os primeiros humanos adaptados especificamente ao clima glaciário europeu e, portanto, são mais especializados do que muitos dos erectos progressivos. E aqui vimos o grande volume da caixa craniana, a espessura dos ossos, etc. Depois, à volta deste crânio de Neandertal, nós vimos um conjunto de ferramentas de pedra lascada. E já não encontramos, por exemplo, embora alguns Neandertais ainda fabricassem, os bifaces. Encontramos a maior parte daquilo que vimos aqui à volta deste crânio são raspadores de diferentes tipos. Alguns poderão ser denticulados, outro tipo de instrumento. Outros poderão ainda ser pontas, mas pontas não pontas de lança de arco e flecha. Pontas de lança de arremessar com a mão. E esta é uma outra grande novidade dos neandertais. Os neandertais foram os primeiros a inventarem o encabamento dos instrumentos. Não de arco e flecha, sublinho, mas de lanças. Lanças que deixaram de ser apenas paus aguçados para passarem a ser revestidas com pontas de pedra.
e evidentemente que isso lhes daria um poder penetrante e um poder de impacto muito superior. Aqui vimos algumas das ferramentas dos Neandertais já a um nível, sejam de facas, facas de dorso, facas é um outro tipo de instrumento, denticulados, e depois na figura em cima do lado direito vemos uma lasca agarrada, meio agarrada, enfim, não, ao núcleo de onde foi tirada, e embaixo a branco o desenho da técnica. É chamado método Levallois. Ou seja, a ideia de pegarem pedras, não para serem elas próprias as pedras em que se pôs o instrumento final, mas para serem núcleos, a partir dos quais se extraem lascas, cuja forma, quando se dá a pancada no núcleo, sabe exatamente qual vai ser. Podem ser lascas triangulares, pontas, podem ser lascas mais ou menos circulares, oblongas, enfim, lascas que depois são trabalhadas elas próprias, dando origem às ferramentas, aos tais raspadores, aos denticulados, às facas, etc. Portanto, como veem, esta ideia também de um conjunto de cadeia operativa mais complexa entre o pegar na pedra, olhar para ela e pensar o que é que se vai fazer com ela até obter finalmente o instrumento, revela também um desenvolvimento intelectual muito avançado por parte dos neandertais. Nos últimas décadas, dos estudos mais recentes sobre os neandertais, têm desenvolvido muita componente genética. Neste momento já se conhece muito sobre o genoma dos neandertais. Diria quase tudo. O que permite saber que eles são realmente muito próximos da humanidade sapiens. Características gerais dos neandertais. Resumindo coisas que disse anteriormente. Ao nível do crânio, maciço, capacidade craniana média de 1500, o que, como disse, é mais do que da média do homem atual, que está nos 1400. Alongado, crânio alongado, largo e pouco elevado, testa fugidia, arcada supraorbital espessa, face grande, longa, saliente, órbitas oculares arredondadas e de grandes dimensões, nariz largo, volumoso, occipital, o osso occipital bicudo e com pregas. Isto é muito interessante. O osso occipital dos neandertais, de facto, apresenta umas saliências ósseas, umas pregas ósseas, que serviam para quê? Para a inserção de músculos de segurar o crânio ao tronco e, portanto, passavam pelo pescoço. Necessariamente que o pescoço dos neandertais os pescoços eram curtos e muito musculosos. Depois, mandíbula forte e sem queixo. O desenvolvimento do queixo, ou apófise pós-glenoide, é típica do sapiens. Não existe ainda no Neandertal. Espaço retromolar, quer dizer que havia espaço por trás da arcada dentária, por trás do terceiro molar ou dentro do siso, ainda livre, antes do ramo ascendente da mandíbula, coisa que também já não existe no Homo sapiens. Pelo contrário, nós sabemos muitas vezes, no nosso caso do Homo sapiens, o terceiro molar, o dente do siso, não nasce ou nasce encavalitado sobre outros dentes e tem que ser até retirado, porque não tem espaço. E depois, ao nível do esqueleto pós-craniano, a robustez geral, a estatura média baixa, 1,55 m em média, o fémur arqueado, o pescoço curto e largo e o entroncamento geral do corpo. Alguns exemplos de neandertais de condições recentes. Recentes quer dizer à volta dos 30 a 40 mil anos, de 30 a 35 mil anos, encontrados na Europa. Como veem, alguns na Península Ibérica e até em Portugal. E em Portugal, designadamente, o sítio onde o primeiro achado de Neandertal que se encontrou em Portugal foi nesta gruta, no Conselho do Bom Barral, no Vale da Columbeira, e chama-se por isso a Gruta Nova, porque foi a última, há várias, e esta foi a última a ser descoberta, a Gruta Nova da Columbeira. Neste local há uma sequência estratigráfica complexa também, e quase na base da sequência encontrou-se este coroa de molar. É muito pequenino, não é? Está longe de ser um esqueleto completo, mas de Neandertal, como indústria mostierense, cultura, aqueles raspadores, aqueles denticulares que falava, é a chamada cultura mostierense, típica dos Neandertais. Aqui estão alguns exemplos de facas, de pontas, de lascas, Levallois, dessa gruta de que eu tive a oportunidade de estudar a indústria lítica. Depois também desenvolvi
Entretanto, a investigação tem acrescentado outros dados, tem posto em causa as minhas ideias, o que é natural e só é saudável, ou tem confirmado outros, enfim, há debate sobre o assunto. A possibilidade de haver uma sobrevivência muito tardia dos neandertais no sul de Espanha e na zona ocidental da Península Ibérica, que constitui Portugal, e ali estão alguns exemplos. Portanto, esta ideia de Finisterra europeia, ocidental europeia, de refúgio último dos neandertais, quer que eu procuro teorizar em termos de ser uma ocorrência própria das três penínsulas meridionais europeias, a ibérica, a itálica e a balcânica, pois é um quadro possível em que, por volta de 30 mil anos antes de Cristo, mais coisa, menos coisa, quando os Homo sapiens, que é o complexo grafitense ali referido neste mapa, já penetravam e ocupavam a Europa toda, a ver os últimos refúgios dos neandertais nestas zonas meridionais peninsulares, que são por natureza mais dadas a refúgio, das quais a ibérica seria, por a natureza própria do território, a grandeza do território, aquela onde a sobrevivência e, digamos, a manutenção de traços próprios seria até mais tardia, não só por parte dos neandertais, como de outra fauna. Os últimos elefantes, talvez, fauna que entretanto se extinguiu, como o coelho, em grande parte da Europa, são endemismos próprios da Península Ibérica e talvez os neandertais, segundo a minha tese, poderiam ser também componente desse mosaico de endemismos da Península Ibérica. Aqui temos há 40 mil anos a penetração na Europa dos primeiros sapiens, e agora um conjunto de autores que têm estudado nas últimas décadas os neandertais, cada um com as suas diferentes teses. Diria mesmo que a questão dos neandertais e, sobretudo, do que aconteceu aos neandertais, da extinção dos neandertais, do seu cruzamento possível com os Homo sapiens modernos, neste horizonte dos 40 a 30 mil anos, até um pouco menos, 28 mil anos, é a pergunta do $1 milhão que tem animado muita investigação científica nas duas últimas décadas e não só tem permitido obter grandes financiamentos para a investigação nestas áreas. O último Neandertal é o grande tema. E evidentemente que muitas vezes com os excessos próprios de uma sociedade mediática em que vivemos, onde os próprios cientistas, para obterem dinheiro, têm de conceder ao mediatismo e a cada novo achado que fazem, reclamar que é o mais importante, Bom, quais são as razões, as várias, digamos, razões que se podem, os vários argumentos, causas que se podem apresentar para a extinção dos neandertais? Por um lado, o ambiente físico, as modificações climáticas, os desastres naturais, o isolamento e a distribuição geográfica. Evidentemente, os neandertais bastaria estarem mais isolados e com taxas de reprodução mais baixas para que, a pouco e pouco, e sensivelmente, sem haver nenhum recurso à ideia de guerra ou de confrontos, se fossem extinguido. Depois, o ambiente biológico, a diminuição do alimento tradicional, o ataque dos predadores, a competição com outros humanos, a competição económica, o acesso ao alimento, a eficiência tecnológica. Bastaria que os Homo sapiens tivessem ferramentais mais eficientes na caça do que os neandertais para que não, repito, não por um sistema de confronto, muito menos de guerra, que é um conceito anacrónico para esta época, mas de confronto entre os bandos, simplesmente por uns caçarem mais do que outros, irem ocupando mais o espaço do que outros, reproduzirem-se, portanto, mais, terem melhores condições de vida sanitária, mais resistentes às doenças, etc., se fossem uns expandindo e os outros fossem diminuindo. Não era preciso haver ações violentas, embora elas não se possam também excluir ao nível do confronto ocasional, não no sentido organizado de muitos bandos se juntarem entre si para fazerem guerra a outros. Isso é fora de propósito. Depois há as características próprias que podem ter conduzido à extinção dos animais: envenenamentos pela comida, pela pele, pela inalação, complicações de parto, doenças ou defeitos genéticos, epidemias, que está muito agora, digamos, no momento de referir e de acentuar, endemias, epidemias, por exemplo, ou endemias, ou taxa de natalidade ou de mortalidade diferenciais entre neandertais e sapiens, taxas demográficas, pool genética de uns e de outros, e, portanto, problemas de natureza decorrentes do cruzamento e da genética. Enfim, são razões várias que se podem indicar, ou ainda os consumos energéticos, os corpos entrocados e musculosos que requeriam maior consumo energético do que o dos sapiens. Portanto, são tudo causas possíveis para nós pensarmos a extinção dos neandertais. Será que eles se cruzaram com os sapiens ou não? Bom,
É evidente que se estivéssemos numa outra abordagem mais completa, eu agora iria acrescentar exemplos e começando o primeiro, mais importante de todos, e o que nos diz mais particularmente respeito, pelo criança do Lapedo, no Val em Leiria, não é? No Val do Lapedo em Leiria, que é um sapiens, se teria havido ou não miscigenação, hibridismo entre neandertais e sapiens e, portanto, se não teríamos algumas gerações, uma população toda europeia híbrida. E no fundo, portanto, se os neandertais na verdade não se extinguiram, mas estão incluídos na própria população sapiens europeia atual. Sobre o assunto há diferentes opiniões. Eu devo confessar que a minha é altamente cética relativamente à possibilidade de um hibridismo generalizado. Mesmo no caso da criança do Lapedo, a importância é mesmo essa, porque ela existiu há 24, 25 mil anos, ou seja, vários milhares de 4, 5 mil anos depois dos últimos neandertais. Se ainda tinha traços de algum hibridismo, não é porque os pais dela, nem os avós, nem os bisavós, tivessem se cruzado entre neandertais e sapiens. É porque antes, os tetravós e muito antes ainda para trás, houve quem se cruzasse amplamente, de forma regular entre duas populações, de modo que, passados milénios, ainda havia traço disso ao nível do fenotipo, ou seja, da expressão do esqueleto, já nem é o aspecto exterior, mas do esqueleto desta criança. Bom, eu confesso que tenho grandes dúvidas sobre isso. Julgo que a maior parte dos autores, dos investigadores da matéria, a têm, e em todo o caso, como digo, é o tal tema que povoa o imaginário popular e que os investigadores seguem como mel que lhes permite obter meios financeiros também para a sua investigação. Hoje ficamos por aqui. A próxima sessão será dedicada então ao homem artista, ao autor da arte, ao Homo sapiens.